Bom dia, boa tarde, boa noite. Você que está entrando agora no nosso podcast, felizes que ouvem a palavra de Deus. Felipe Bezerra, José Ricardo Bezerra. Estamos aqui para comentar o evangelho desse sexto domingo do tempo comum, que esse ano coincidiu também de cair no dia 11 de fevereiro, que é Nossa Senhora de Lourdes. E também Dia aniversário da Mundial do Gigi. Doente, Dia dia do Mundial dos Doente. Doentes também. Aniversário da Gigi, nossa Nossa caçula. filha, minha caçula, né? A Sua sua irmã caçula é minha caçula. irmã mais nova. E, e hoje nós vamos continuar com Marcos, evidentemente, num evangelho bem curtinho, né? Hoje nós temos 5 versículos. E já comentamos também na primeira semana do Tempo Comum, na quinta-feira, dia 11 de janeiro. Olha aí, 11 de Olha aí, fevereiro e agora 11 de janeiro. 11 de No dia janeiro. 11, na quinta-feira, a gente tinha feito também um comentário desse evangelho. Esses últimos É, domingos também a gente tem feito isso, né? Porque o evangelho da semana na primeira semana são esses dominicais. Como nem todo mundo vai na semana, pelo menos o do domingo eles precisam estar na sequência aí do Evangelho do ano, que é o do São Marcos. que é o ano de São Marcos, ano B. E aí eu também vou tentar deixar linkado na descrição do podcast, tanto no YouTube como no Spotify, nos outros agregadores de podcast. Eu vou, depois do Evangelho, se você olhar depois do Evangelho, eu vou deixar lá o link para esse outro de quinta-feira. Então vamos lá. Vamos ler. Vou... Então, é curtinho, né? Vamos ler todo e depois a gente comenta aí cada um, alguns pontos aí do Evangelho. Esse talvez dê para a gente, pelo menos, ver muitos pontos, muitos. Evangelho da 40 a 45, né? São 6 versículos. Vamos lá. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu: Se queres, tenho o poder de curar-me. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero. Fica curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza: Não contes nada disso a ninguém. Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece, pela tua purificação, o que Moisés ordenou, como prova para eles. Ele foi e começou a contar e divulgar muito fato. Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ficava fora, em lugares desertos, e de toda parte vinham procurá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, Vamos lá. vamos lá. Um leproso. Primeiro ponto aí é esse leproso. Quem era o leproso, né? Inclusive, a primeira leitura desse domingo fala dessas doenças de pele, Uhum, né? A lepra, a hanseníase, que aqui se traduz por lepra leproso no Brasil. Na uhum. verdade, no Antigo Testamento, qualquer doença de pele era englobado nesse termo, né? Era seu grego aí, como é que chama lá, e Eu o não estou com o hebraico grego, lá eu não no tô com o grego aberto Levítico. aqui não, mas enfim. Pois é, na primeira leitura lá do Levítico 13, tem vários tipos de inflamação, de erupção, de mancha, né? E todas elas Mancha branca na pele era. deveriam estar apresentando deveria se apresentar ao sacerdote, porque o sacerdote iria impor lá a restrição, né? Deveria estar isolado de todos, né? Uhum. E impuro. Aí o leproso tinha que ficar gritando impuro, impuro, para ninguém se aproximar com o sininho e tudo mais, né? Não se encostar, era Era um uma vergonha. isolamento muito grande o leproso, né? E assim, e deveria ser mais comum do que a gente pensa também, né? Porque qualquer mancha na pele, às vezes você, né, eu lembro aqui, eu me lembro que o Christopher, quando era pequeno, a gente, né, sem querer, alguém passou limão na pele dele quando ele foi para a praia, ficou uma mancha vezes na pele dele. Né? Queimou, teve uma parte que queimou e a outra parte ficou manchada. E ele ficou É, porque passou limão na pele, né? Na praia. então, no caso dele, né? Porque aí cada pessoa É, tem a sua, né? As alergias sim, aqui, que hoje os dermatologistas têm vários tipos de teste sim, para você ver que tipo de alergia você tem a determinadas coisas, sim, comidas, né? sim. Então, a alergia, qualquer alergia de pele, então, era examinada pelos sacerdotes, deveriam ser examinadas pelos sacerdotes, né?
E a Então, pessoa era tornada era impura. esse tipo de lepra aí do evangelho, ninguém sabe qual era o grau de lepra ou de inflamação que o homem tinha, né? Mas o homem vai se aproximar, ele não deveria, porque ele estava leproso, então ele tinha que ficar distante, mas ele vai se aproximar, chegou perto de Jesus, e aí pede a Jesus, né? O se queres, ou pela música lá do Nicodemos, Se quiseres. se quiseres pode. Se É quiseres. queres ou quiseres? Aí você vai entrar no. Aí é português, aí já não é mais uma questão. Porque a Não, é vontade a é assim. Não, tradução, se né? A você tiver tradução. se você desejasse, assim, se você estiver à vontade, se Não, quiseres. mas faz Por diferença quê? isso, Qual é a diferença? porque, Deixa primeiro eu assim, pensar quando eu aqui. estou falando no presente, se você Sim, quiser, se você se você quer quer, hoje, se né? queres. Uhum, Você está perguntando a um desejo atual. Não é uhum. um desejo futuro, não é quando Jesus quiser, não se você quiser, talvez dê, não Aí se eu. você quiser. Se você quer, se Hum, queres hoje, aham. agora, então é uma, É é o uma presente e o pergunta. subjuntivo aí a diferença. Pois é. Primeiro, assim, Sim. você está dizendo, né? E todas as traduções assim que eu vi, inclusive fui pesquisar lá no inglês, a tradução no inglês, ele diz If you assim, want. você quer, se você quer. Então, não está Agora eu se vou você olhar, agora eu vou ter will. que abrir o grego. Peraí. Vamos Pois lá. é, o grego eu fiquei na dúvida, porque o grego ele dá Hum, essa conotação no futuro, mas nenhuma das traduções que eu vi, Jerusalém, uhum. Tebe, a litúrgica mesmo, que é essa aqui, CNBB, todas estão Então, no colocando no presente. presente, se queres, não é se quiseres, né? O Nicodemos fez a If you música aí will. do No inglês, a tradução da Revised Version tá if you will, né? Se queres, é if, presente. if do you will, como é que ele chama? If Se you will. você If you will, you can make me clean. então, se você quer. É, Não é will, como é que seria? Will wish? Como é que é, seria se você if you tiver would o be desejo? willing. If you would be willing, é uma coisa. Não, mas aqui, a tradução, literalmente aqui, ele vai fazer o telor. A tradução literal aqui para o inglês é you are willing, você Se estiver querendo. estiver querendo, né? Essa tradução não existe em português, mas se você Pois estiver é, querendo agora, mas é presente, é presente. é presente, né? Então é por isso que a gente muitas vezes canta a música e coloca no futuro. Não, se um dia Jesus quiser, se quiseres, pode. Não, Jesus. Se o Jesus quer, se ele quer hoje, ele cura. Se é Tá da tua certo? vontade, né? Se É. está na tua E vontade é, né? agora, E sim, e Jesus é. responde: eu quero, eu quero. Fica curado, né? É, Jesus toca é, é, também. Então, é bom também notar a resposta, né, de essa Jesus. resposta. Eu quero, né? Não, não é. Ah, eu vou Eu, querer, eu eu vou posso querer, estar não. querendo, como diz. Eu posso estar querendo Gerundismos, agora o gerundismo que desnecessário, né? é, Não, eu quero. eu Eu me quero. lembro eu me lembro que antigamente a tradução eu não sei se na Ave Maria tá assim, mas era eu quero ser curado, né? No caso é seja, É isso. né? E Na Ave Maria, eu tenho também a Ave Maria ali, mas vou pegar aqui mas não. Mas a a tradução litúrgica litúrgica é fica curado. é Não, ser purificado, aqui a Jerusalém diz, né? Ser é. purificado, né? Mas aí realmente eu prefiro essa tradução do fica, mesmo não sendo o verbo que Jesus usou do verbo ser. Para nós faz mais sentido, porque até pode confundir o ser e Jesus está achando, está se colocando, eu quero ser curado, né? Como se Jesus Sim. precisasse ser curado. Não é o caso, ele está dando uma ordem, fica você curado. Mas Jesus não fica impuro, Jesus é que purifica o Jesus leproso, né? E aí a tradução também, na litúrgica está dizendo, eu quero ser curado, e a Jerusalém diz, eu quero ser purificado, né? Então, a diferença aí da purificação do leproso, né? sim. Jesus está purificando porque o leproso era um impuro. Claro que ele era doente também, então a cura Sim. implica É. na purificação, Existe né? também essa questão da purificação ritual, que eu acho que é uma coisa que hoje em dia a gente não entende muito bem, né? A gente ainda tem
uma noção um pouco... Achando que a impureza ritual significa pecado. Exatamente. E não Não era. era, Não as pessoas era. não necessariamente... Nossa Senhora ficou Não. impura ritualmente e não tinha pecado. Ela foi se purificar no templo. Mas a É, impureza ritual, ela não é o um pecado. 2. Lá no... Exatamente, A a apresentação. apresentação de Jesus e a purificação, E a porque purificação. inclusive a festa era incluída a purificação de Nossa Senhora e a apresentação. Depois da reforma do calendário litúrgico, é que ficou com a A apresentação do apresentação Senhor. do Senhor. Uhum. Mas, quando completaram os dias da purificação, quando o evangelista coloca isso lá em Lucas, né? Quando completaram os dias da purificação da mãe e o do filho para apresentar ao Senhor, foram lá ao templo, né? Então, é a purificação da mãe, que era devida depois dos 40 dias, né? E aqui, o caso aqui do leproso era impuro, tinha que se apresentar exatamente para reintegrar na sociedade, para poder Exatamente. ele participar de novo do culto, né? O leproso não poderia participar do culto, né? Enquanto não E se agora apresentasse. devolvi o sininho, né? E aí você agora tá. Mas aqui uma coisa interessante, a tradução do grego não é ser curado, é ser purificado. Ele Ser é o purificado. catarizou. Pois é, o purificado tanto aqui na Jerusalém quanto na Tebe também o quero ser purificado. As duas dizem, né? E a tradução litúrgica da liturgia diz fica curado, né? Uhum. A cura implica a purificação, mas, né, para o entendimento da situação do leproso, que era um impuro, né, ele precisava ser purificado, Purificado. né? No Que caso, a doença estava causando a impureza, então ela estava intimamente ligadas às duas coisas. Imediatamente que ele fosse curado, ele também seria purificado. é, E isso é uma coisa interessante. No mesmo instante, a lepra desapareceu, ele foi curado. Isso é uma coisa interessante, assim, lógico, a gente está vendo vários, inclusive, né, nós comentamos, né, essa semana agora que passou vários momentos da fé, da pureza ritual e tudo mais que a gente tem falado, isso. né? Se você está assistindo isso no sábado ou no domingo, volta para assistir os da semana que a gente discutiu um bocado sobre a pureza. Mas aqui eu queria colocar esse ponto porque é uma questão miraculosa. Uma mancha desaparecer na pele não é uma coisa que vai sumindo devagarzinho. Sumiu, né? Assim, eu quero enfatizar ao milagre e o instantâneo, né? É, Às vezes as pessoas têm uma tendência de tentar... Esses dias eu vi um protestante na internet falando o milagre da multiplicação, na verdade, foi o milagre da fraternidade, de todo mundo dividido. Não, o evangelista acreditava que houve realmente a multiplicação, um milagre, não foi uma coisa, como é que diz, partilha alegórica, solidária. todo mundo compartilha. Não, o evangelista acredita ali claramente. E aqui, de novo, houve um milagre, não foi uma coisa assim que, não, assim, agora ele estava puro porque Jesus disse que não, tinha uma mancha na pele e agora não tem mais. Não é uma Vai coisa fantasia. apresentar-te ao sacerdote, né, para Exatamente. comprovar, né? E oferecer Exatamente. lá pela tua cura, né? Não é não é uma coisa, né, assim, às vezes a gente tem a tendência de... A gente não, porque quem lê o evangelho todo dia É, não abstrai essas coisas. Isso é muito concreto aqui. No mesmo instante a lepra desapareceu. Isso me marca muito sempre, porque é claramente a narração de um milagre aqui. Sim, eu adiantei, já pulei duas frases aqui na frente, mas a gente... mas É, voltando aí, então, sim, Jesus movido de compaixão, esse movido de compaixão aí no grego aí, eu já vi umas traduções é aí, eu muito queria ver o bonito. que é que você diz aí desse Deixa eu olhar aqui qual é. movido de compaixão, porque em alguns lugares a pessoa pode até estranhar, mas tem irado, irritado, Aham. tá certo? O termo que vem lá do grego, pelas duas traduções, embora que, né, o texto ele bota a tradução principal, mas na nota de rodapé ele Hum. traz essa opção de alguns manuscritos dizer que, em vez de movido de compaixão, Jesus estava irado ou irritado. Eu não conheço esse termo aqui. Ele está falando. Splag. Eu estou lendo aqui direto do grego. Splagikrom. Não. Peraí. Fechou aqui a janela. Flagmotai. Não, essa aí eu peguei aqui o coisa, é sempre compaixão. É porque eu cliquei sem querer, eu apertei Ah, no nome.
aí é sempre compaixão, viu? Pois é, O interlinear está sempre jogando compaixão do Deuteronômio, né? Que o Senhor te mostre a sua face, ele tem a compaixão de você. É sempre. não, E mas o é a povo de tradução Israel, que está aí, Benjamim. desse manuscrito aí principal. O que a nota de rodapé da Jerusalém da Em Tebe outros dizem é que manuscritos. alguns manuscritos, não Ah, todos, vêm nesse versículo aqui, em vez de movido de compaixão, o termo irritado ou irado. Aí diz até as explicações, por que é que Jesus estaria irritado ou irado. Porque, primeiro, Jesus estava querendo se isolar, ou não queria que ninguém soubesse, ou então porque o próprio leproso foi tocar em Jesus. As mas explicações, se ele não queria que o próprio tocasse, ele Jesus foi. tocou, o próprio Jesus tocou, então. Não, isso me lembra isso, assim, a mim me remota imediatamente a Lázaro. Quando Jesus, quando foram contar para ele que Lázaro tinha morrido, Jesus ficou comovido, né? Assim, ficou É, movido, assim, e aí pôs-se a chorar. chora Ah, lá quando chega lá em Betânia mesmo, mas eu é. comovi, foi lá a mesma Não, coisa, né? Foi foi porque ele, comoveu-se interiormente, mas é choro mesmo. Jesus ele chorou. chorou, na tradução Jesus ali chorou. chorou. E aqui eu vejo que Jesus. Mas por que eu imagino aqui que o evangelista estava colocando aqui? Até então, Jesus está muito sobrenatural, assim, assim. Até então Jesus está curando um, expulsando demônio, não sei o quê, e aí ele se comoveu. Jesus, ele teve pena do pobre do homem, que coitado. Aham. Ele olhou, porque assim, não foi um pedido não foi um pedido assim, olha aí, ó, se tu tiver tempo aqui, quem sabe, assim, se talvez, pode ir curar. Não, Jesus, pelo amor de Deus, se você, por favor, eu não aguento mais esse negócio aqui, pesa sobre mim. Aí eu vejo Jesus movido de compaixão nesse sentido. Jesus se É, comoveu com aquele sofrimento daquele homem, é. né? Porque O é isolamento e tudo mais. tudo. Era uma pena muito grande. Foi quase que uma ressurreição, né? Porque a pessoa que estava Sim. com lepra era quase que botando os dias para morrer, porque não tinha cura. E a É, pessoa só ia definhando, e aí um dia ia morrer. abandonado, exatamente. E aí Jesus se compadeceu, foi lá e tocou, né? Aí isso aqui me remonta já a uma outra passagem, bendito seja Deus, de outra pessoa que tocou ele também sendo impura, que é a hemorroíça, né? A cura da hemorragia lá Que não foi e o a cura caso, da foi o filha do oposto. Jairo lá, que é as É, duas juntas naquele é. Mas, episódio. A gente comentou também essa semana. pois é, mas o que para mim é interessante, porque aqui é o contrário, né? Aqui era o leproso, que era impuro, Jesus se enche de compaixão, vai E toca, e ele toca vai e nele. toca nele. Na hemorroíça é o contrário, ela tá desesperada e toca em Jesus, mas em Só ambos os na casos, rolinha né, lá aquela franjinha, na que ela diz, franja. eu não peguei você não, só foi na franjinha, se eu Só, tocar ao menos na franja, não, é o Chosen lá. o Chosen. Nesse sentido, foi muito bonita. Essa cena é realmente muito bonita. E a câmera, a forma que para, que Jesus dá ele para em forma de cruz. Né? Eu acho legal isso do Frozen. Ele para aqui, em forma de cruz, para todo mundo. E ali foca nele e diz: Não, Quem me quem me tocou? Mas tocou? como, senhor? Todo mundo te comprimindo aqui. E aí eu achei legal ter colocado na boca do Pedro, né? Porque no Evangelho diz os apóstolos falaram. Não, Mas no mas eu acho que Chosen, é Lucas que diz que é Simão mesmo. que São Simão, né? E Marcos não, né? O Né? Chosen parece seguido mais o Evangelho de Marcos, Tem mas muita coisa muito de Marcos mesmo. No Evangelho de Marcos não diz quem é não, mas eu acho que é em Lucas que diz que era o Que Simão foi que Pedro. perguntou. Claro, tinha que ser Pedro. Tinha que ser É, Pedro, né? Seu mas amigo Pedro aqui, aí, na Pedrinho. Maria, eu adoro ele. Sim, mas ó, uma coisa interessante. É, aqui, assim, já esse episódio do Chosen eu não gostei muito, porque no episódio do Chosen a lepra não é um leproso, é um cara que quebrou a perna, inflexionou e tudo mais, que pode ser enquadrado. Hum, Mas não. é, Eu acho que não não entrou, foi. não comoveu aqui, entendeu? Assim, não,
não, eles não reportaram bem. Embora eles sejam muito bons em muitas coisas, nesse aqui eu não gostei muito, não. É quase no último, não sei se é o último ou o penúltimo episódio da terceira temporada, ele fala esse episódio aqui. Que ele fala de longe, Jesus. Se você, olha, a gente fazer um react de The Chosen aqui, a gente assiste aqui junto, eu e o papai, e a gente faz um react junto aqui. Se vocês quiserem isso, botem no comentário. Pois é, tem que ter um poucos comentários, né, nos nossos YouTube aqui dos domingos. Mas se vocês quiserem, a gente pode fazer. Se vocês quiserem, faz um react junto aqui de algum episódio de The Chosen. Inclusive, sugira o episódio que você quer que a gente reagir e a gente pode reagir. Não vai ser o episódio todo, porque ninguém tem tempo para isso. Mas coloque aqui um momento, ou seja, a conversa. Eu adoro a conversa com o Nicodemos, mas é logo no começo. Eu assisti um comentário dos atores que estavam sendo entrevistados sobre essa cena do Nicodemos. Qual foi a cena que eles mais se tocaram? Então, esse ator lá estava falando exatamente que tinha sido sobre o Nicodemos, porque o ator que faz o Nicodemos, ele, na hora que Jesus disse para ele, né, Jesus diz alguma coisa e ele deveria responder, que ele não conseguia responder, ele não conseguiu dizer o texto que estava previsto na cena, sabe? Ele fica sem voz e ele fica sem ar, aí depois a pessoa fica... Dá um tempinho, então. Aí ele consegue depois dizer essa cena, e depois, quando Jesus disse que Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho único, né? João 3,16 lá, né? Que é a cena mais, assim, é o versículo mais conhecido da Bíblia. E aí ele fica também sem voz, parece que ele começa a chorar, sabe? Ele chora. Ele chora, porque é como se Jesus tivesse chamado a segui-lo. Eu acho que é a primeira cena, né? E Nicodemos, eu não posso deixar tudo, a minha posição. O Nicodemos, ele seria o 13º apóstolo, mas claro, evidentemente não foi, né? No seriado, Jesus claramente diz, eu vou estar lá tal hora, tal dia, é só você me seguir. Pois eu vi essa parte lá também, mas fechar o parênteses. Parênteses é um grandão aqui de The Chosen, mas a gente está fazendo propaganda de graça. The Chosen, patrocina nós, Chosen. Chosen, não é possível aí. Olha, tantas vezes que a gente já falou aqui, vocês não dão o nosso... Pelo menos divulga aí o nosso podcast para você. Vamos lá, vamos seguir. Onde é que a gente estava aqui? A gente estava no Jesus movido de compaixão. Jesus estendeu a mão e tocou. Eu quero ser curado, ser purificado. A gente já ser purificado. Então aí Jesus ele fica curado. Não contes nada a ninguém, né? Novamente o segredo messiânico aí. Não contes disso nada a ninguém. Não conte nada para ninguém. Mas... Todo mundo ali de lado, e o próprio leproso, que era leproso, agora está curado, vai dizer. Agora não tem mais como esconder muito, não, mas... Pois não conte nada disso a ninguém, e aí o homem sai contando para tudo. Mas né? Aqui ele estava falando com firmeza, não conte nada para ninguém. Mostra que é o sacerdote e oferece a tua purificação. Será que ele foi mesmo lá em Jerusalém se mostrar o sacerdote, né? Ninguém sabe aí. Né? Ninguém sabe. Era para obedecer, né? Aqueles 10 leprosos lá que também estavam a caminho lá quando foram se mostra que é o sacerdote, e um voltou, né? Foi. Mas aí aquele... outro parênteses, eu não vou falar agora. Chegou atrasado o outro leproso, chegou atrasado. Foi todo mundo aí, opa, peraí que eu também fui curado, mas que eu voltei para agradecer. Não, pois é um parênteses aí do Evangelho de Lucas. Só Lucas conta os 10 leprosos, né? Porque não tinha em outro evangelho, não. Mas então ele vai mostrar que é o sacerdote, exatamente aquela primeira leitura que era o sacerdote que comprovava, né? Uma coisa interessante também que eu li também no comentário dessa cura é porque a cura da lepra, no Antigo Testamento tem 2 lepras que são curadas. Né? Naamã, o sírio lá do Eliseu, e o da irmã de Moisés, de Arão, né? Sim, Miriam. Miriam, né? Que ficou com a mão, e aí o Arão pede... Ficou todo branco,
ficou todo branco, e aí Moisés intercede e cura, né? A Sim, cura da lepra lá, os dois casos, né? sim, Porque realmente não é uma coisa comum. A cura da lepra era um fato extraordinário, era quase que uma ressurreição, né? Como a sim. gente comentou aqui, a pessoa estava para morrer mesmo, né? Não tinha Uhum. como você sair daquela situação, né? Uma reintegração total da pessoa. O que mais aí? Me lembrou do filme O Quarto Rei Mago. O Tem quarto chega uma atrasado e vai que encontrar ele perde, não depois, sei o quê, ele só vai pede encontrar Jesus lá depois, quando ele já está na. Não, no ele Calvário, vai já no se caminho. coloca numa colônia leprosa. Não faz tantos anos que eu assisti esse filme, mas ele se coloca no meio dos leprosos e tudo mais, e aí depois da ressurreição, Jesus vai encontrar com ele para dizer: Olha, é isso aí. Você não me encontrou lá quando eu nasci, mas você me encontrou em todos os outros momentos. Pois é, essa fala aí no filme, né, do Quarto Rei Mago. Mas Vamos então, lá. ele não podia entrar mais na cidade, Jesus, né? O cara começou a Jesus. divulgar e a contar muito o fato, né? O menino É, ficou calado, né? Então, ninguém podia guardar esse segredo, apesar da ordem expressa de Jesus, expressa de né? Não Jesus. contes nada a ninguém, mas vai mostrar que é sacerdote, né? A gente Uhum. faz um episódio só sobre esse segredo messiânico aí também, né? Pode ser, tá? Tipo, um Explicar, né? episódio extra, o segredo messiânico. O segredo messiânico, que inclusive tem um livro do padre Caetano Minetti de Tilesse, da Nova Jerusalém, que fala desse segredo messiânico aí de São Marcos, né? Mas, enfim, depois, então, do homem aí, já chegando para o final, Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade, ficava fora, em lugares desertos. Aí, Jesus se inverte a posição com o leproso. Quem devia ficar fora da cidade era o leproso, agora o leproso fica dentro da cidade e Jesus E fica Jesus fica fora, né? fora. Isso aí dá para rezar muito, muito profundamente aqui com isso, porque realmente, assim, é Jesus tomando sobre si já as nossas dores desde aí, né? Não é uma É, coisa que. E é exatamente, de novo, a compaixão, né? Jesus não é impassivo diante do sofrimento da humanidade, ele se comove. E aqui, literalmente, ele troca de lugar com o leproso, ele fica fora porque é. não dá mais para ele entrar, nesse caso, né? E o contrário. Assumiu as dores da Isaías lá 53, né, que fala do servo, lá 52:13 até 53:12, que é o quarto canto do servo, né? Fica exatamente isso aqui. Quando Jesus assume as nossas dores, como você colocou aí, Jesus não é indiferente, não tem, não, eu vim aqui, dei um passeio aqui na terra. É, eu acho isso muito bonito, porque até, assim, várias vezes já rezei com isso. Que não é Jesus, ele é claramente Deus, fez e provou, né? Assim, ele como Deus, ele sabia como era ver o céu azul. Mas não, ele não satisfeito em só saber como era, ele veio ver o céu azul, assim, não, eu queria o céu azul para eles, é tão bonito, não, eu vou lá ver, né? E ao mesmo tempo, assim, lógico, experimentar o cansaço e tudo mais. E isso eu acho a beleza de poder rezar de verdade, assim, porque eu posso chegar para Jesus e dizer, Jesus, eu estou tão cansado. E eu sei que ele sabe exatamente o que eu estou querendo dizer, porque ele se cansou também, né? E aí É, é, vê essa questão, né? Jesus chorando, aqui nesse caso do leproso, eu me lembro do filho da viúva, né, que Jesus encheu-se de compaixão, tocou no também, morto é, e chamou pelo nome. Jesus, ele não é, é, sei lá, que isso é a heresia não sei se os arianos agora, o cansaço não está me deixando lembrar, mas de dizer que Jesus era só uma capa de humanidade, mas ele era só Deus. Acho é. que é ariano, né? Aí Igual a que nós dizia. em tudo, menos no pecado, né? A carta aos Hebreus também vai falar isso aí também. É. Jesus se compadeceu de nós e aprendeu, né, também as nossas dores, aprendeu a Uhum. obediência no sofrimento No também, né? Isso sofrimento. aí. Filipenses, né? Também lá em Filipenses 2 também, esvaziou-se e fez-se igual a nós, assumiu a nossa humanidade aí, né? Então, Uhum. tem panos aí para as mangas aí, para a nossa Ah, oração desse domingo, né? sem dúvida, olha aí.
Você que vai ouvir isso antes, de preferência, escutem antes do domingo para poder rezar no domingo. Né? Eu estou Já estamos sempre, chegando aí. eu estou tentando sempre publicar isso na sexta ou no sábado de manhã para você poder, né, ouvir esse podcast antes de ir para a missa, antes de ir para a missa dominical. A dominical que começa na véspera do sábado, né? Então, a partir de meio-dia já tem muita gente que já cumpre o preceito no domingo, no sábado à tarde, né? Sábado. Uhum. Mas Então, é é isso. isso. Começamos aí, já é meia hora já do nosso evangelho de hoje, comentário de hoje, né? E conseguimos aí passar quase tudo aí. Claro que ainda tem muita coisa para rezar em termos desse texto, né? Como a gente faz na Alexa, a leitura é fundamental, porque quando a gente vai lendo o texto, o que o texto diz, né, é uma coisa, né? E o que o texto me diz também é outra motivação para a sua oração, né? Então, a gente comentou muitos pontos aqui do que o texto explicita, diz, e coisas que o texto nos tocou também, né? Então, é isso que deve levar para a oração, né? E aí deixa o Espírito guiar também, né? Para que você, se sentindo tocado, né, deixe o Espírito lhe conduzir para ouvir de Deus e responder a Ele nas Prolexo Divina, no terceiro e quarto passos também. Pois então, terminar aí com o último versículo aí do Evangelho de hoje. Ó. De toda parte vinham procurá-lo. Toda parte vinham procurar Jesus para quê? Né? Aí também a motivação. Por que é que queriam Jesus? Por que é que procuravam Jesus? Que a gente falou também da semana passada que Pedro foi lá no deserto depois da cura da sogra e curar muita gente. Jesus sai de madrugada e diz, Senhor, todos te procuram, né? Então, na oração, por que que estavam procurando? E também nós, né, na nossa oração. Todos estão te procurando por quê? Porque tinham visto os milagres, queriam só Jesus que curava as pessoas, queriam só ouvir, queriam o quê, né? Então, qual é a motivação que você está procurando Jesus para a sua vida, né? Eu vou fechar com uma curiosidade. Eu sou muito devoto, estou me tornando cada vez mais devoto de São João 23, né? O Papa Bom. E eu me lembro do museu que eu vi no museu lá em Sottomonte, lá em norte da Itália, perto de Milão. Tem um museu, né, na cidade dele, onde mandaram todos os presentes que ele ganhou durante a vida. E ele ganhou um globo gigante. Embaixo do globo tinha escrito assim, e todo mundo passou a segui-lo, né? Todo o mundo, né? Em latim, urbi, ó, assim, orbi, né? Todo mundo começou a seguir. E aí diz que ele Diário. no diário dele colocou se pelo menos fosse verdade. Eu que, tipo assim, meu sonho é que fosse verdade, mas... E ele olhava e eu imagino que ele ficava olhando daquele globo e dizia, se pelo menos fosse verdade. Ele Né, de tem muitas todo mundo. tiradas aí. O Papa Bom, o Papa João 23 tinha essas coisas aí que a gente começa a saber mais. Eu gosto muito, eu tenho colocado. Enfim, depois eu vou deixar um parênteses também. A última coisa aqui também é que eu coloquei no dia de João 23 do ano passado, eu coloquei o finalzinho do discurso, né, o Soto la Luna, que o Papa dá um discurso assim espontâneo ali pertinho da abertura do concílio, e ele vai falar, ele diz que está falando sobre a lua e tudo mais, e tem aquelas velas todas lá na praça. E aí ele termina dizendo, olha, quando vocês chegarem em casa, vocês vão encontrar os filhos de vocês, você faça um carinho na cabeça do filho de vocês, de que esse é o carinho do Papa, viu? O Papa tá mandando um carinho para os filhos de vocês. Ele é muito fofo, ele era vovozão, né? É, Enfim. Então agora, quando vocês terminarem de ouvir esse podcast, vão dar um abraço no filho de vocês, ó, esse é o carinho da família Bezerra. Amém, então. Vamos rezar, amém. Vamos. entregar. O senhor faz dessa vez ou eu continuo? Continue ainda aí. Então vamos lá, em nome do Pai, do Filho e Pai, do Filho Espírito e Santo. Espírito Santo. Amém. Obrigado, Jesus, porque hoje nós podemos ver o quanto tu tens compaixão de nós. Obrigado, Jesus, pela tua palavra que mostra não um Deus distante, um Deus que não se comove conosco, mas um Deus próximo, que vive, que nos toca concretamente.
não apenas de maneira figurada, mas concretamente, Senhor, Tu pode nos tocar. Te pedimos, Jesus, dá-nos essa graça também, esse domingo, nessa Eucaristia, de, ao Te tocarmos, Jesus, temos a consciência de que és Tu que nos purifica, porque nós não podemos Te afetar na nossa impureza. Mas Tu podes purificar a nossa impureza e nossa indignidade de Te receber. Obrigado, Jesus, porque nada pode nos separar do Teu amor para conosco. Te pedimos, ó Virgem Maria, que nunca nos deixe esquecer do quanto o Teu Filho nos ama. Te pedimos, ó Virgem Maria, que nos ajude a sempre caminhar, termos a nossa vida guiada à luz do Teu Filho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, Amém. hoje a gente se despede do Marcos, agora só de novo, depois da Quaresma e depois da Páscoa, né? Eu acho que é junho, início de junho, que a gente retoma o Evangelho de Marcos. Próximo domingo já é primeiro domingo da Quaresma, né? Então, a gente não vai fazer da quarta-feira de cinzas, né? Manter o domingo, né? Próximo Vamos domingo manter o domingo. Se tiver, vai ser surpresa para vocês. Mas a promessa aqui são os domingos, tá Isso. certo? Deus abençoe a todos vocês. Não se esqueça de deixar o seu like e comenta aqui se gostou. Mas ainda, se assistir até o final, coloca assim, assistir até o final. Um forte abraço. Forte Shalom. abraço. Deus abençoe.